aquilo que faz parte da cultura material, aquilo que nós podemos pegar. No próximo, nós temos aí a outra imagem, traz vestígios de uma fogueira pré-história. A descoberta e o controle do fogo contribuíram para a sobrevivência dos seres humanos. Um exemplo disso é o ato de cozinhar os alimentos, principalmente a carne, que facilitou a alimentação. Vocês vão desenhar algo que diz aí também que esteja relacionado ao fogo. Não esqueça de identificar a sua imagem, desenhar ou colar. Embaixo tem: o fogo ainda é um dos mais importantes elementos da natureza para a nossa sobrevivência. Mesmo hoje em dia, lógico. Como exemplo dessa importância, nós podemos citar o que produz um fogo? Podemos citar o quê? Uma geladeira? Seria uma televisão? Pensem aí e respondam. Página 56. Antes da invenção da escrita, os seres humanos expressavam-se por meio de pinturas nas paredes, as chamadas pinturas rupestres. Como fazemos hoje? Façam aí o registro. E embaixo digo: atualmente as pessoas podem se expressar de diversas formas. Entre elas nós temos... De quais formas nós podemos nos expressar? Nós temos aí uma atividade de pesquisa, mas nós vamos dar continuidade aos exercícios e quando finalizarmos a unidade, nós voltaremos nessa atividade, ok? Página 57, mãos à obra. Como e quando se construiu a hipótese de que a África é o berço da humanidade? Temos lá no início da unidade, hein? 2. O local onde os pesquisadores encontraram os fósseis mais antigos que comprovam a hipótese sobre a África como berço da humanidade é: em que local? Na Tanzânia? Na Etiópia? Na África do Sul ou no deserto do Saara? 3. Por que afirmamos que o conhecimento sobre as migrações dos povos primitivos que levou ao povoamento da terra ainda está em construção? Por que nós fazemos essa afirmação? Lemos sobre isso hoje. Página 58, exercício número 4. Observe a imagem a seguir de um parque em meio à savana na África. É o Parque Nacional da Tanzânia, na África. Letra A. Descreva algumas características da savana. O que vocês podem observar aí nessa imagem? O que vocês conseguem colocar como características desse lugar? Descrevendo este lugar, o que vocês estão vendo? Letra B. Os primatas que viviam na região há milhões de anos tiveram que se adaptar às savanas para sobreviver. Lembram disso? Fala lá do princípio da humanidade. Como eles viviam? Depois, com o passar do tempo, foram mudando os aspectos aí e eles tiveram que se adaptar às savanas. De que forma? Descreva as principais características dessa adaptação. Número 5. Pinte as palavras corretas que completem o texto sobre Lucy e seu povo. Olha só, uma coisa complementando a outra. Por causa da formação das savanas ou florestas na Europa ou na África, os grupos de primatas passaram a caminhar sobre os dois pés ou mãos e pés, pois tiveram que descer das árvores ou das montanhas e explorar o chão do território em busca de alimento. Além disso, passaram a usar as mãos para carregar utensílios ou alimentos e manusear instrumentos para coletar frutos. Só pintar a palavrinha que vai completar o texto nítido lá nos textos da unidade. Mais desenho, página 59. Faça um desenho que represente cada exemplo da evolução dos seres humanos. Em seguida, elabore uma legenda explicando o seu desenho, né? Um texto? Não. Se você conseguir explicar ele em uma frase, ótimo. Com uma palavra, ótimo. Mas a pessoa que vai olhar precisa identificar.
que descreva a sua ilustração, né? Caminhar sobre os dois pés. Próximo desenho, dominar e controlar o fogo. Já na 60, construir instrumentos elaborados. Nós até tivemos aí, lá na primeira atividade, algo assim, né? Enfim. Exercício número 7. Circule a imagem que corresponde aos primeiros machados de mão criados pelos seres humanos. Em seguida, justifique a sua escolha. É a primeira imagem? Olhando para o livro, é a imagem que está à esquerda? É a imagem do meio? Ou é a imagem à direita? Por que a escolha desta imagem você fez? Mas está pedindo para você falar sobre os primeiros machados feitos à mão, criados pelos seres humanos. 61. Explique as duas hipóteses sobre a teoria da chegada dos seres humanos à América. Falamos sobre isso hoje também. É a teoria de que os povos primitivos chegaram à América por terra. Foi possível por quê? Como é que eles atravessaram por terra? Foi a primeira explicação que a tia deu sobre a ocupação da América. Segunda teoria, de que os povos primitivos chegaram à América por mar. Como eles vieram para a América? Pelo mar. De que forma isso foi possível? Explique as duas teorias. Número 9. Enumere a ordem correta dos acontecimentos. Se temos aí 4 quadrinhos, 4 frases, vocês irão colocar do número 1 ao 4 conforme a ordem que aconteceu. Começaram a enterrar os objetos das pessoas que morriam junto a elas. Os seres humanos passaram a enterrar seus povos. Criaram rituais para o enterro, como preparar uma cova enfeitada com flores. Animais ferozes eram atraídos pelo cheiro dos mortos. O que aconteceu primeiro, o que veio depois e depois. Página 62. Na página 62, nós temos aí um resumo da unidade, né? O que nós aprendemos, a origem dos seres humanos, a história da humanidade, o primeiro continente povoado e o último continente a ser povoado, um dos primeiros instrumentos criados também pelos seres humanos, dentre muitos outros detalhes que essa unidade riquíssima nos trouxe. Página 63, localize e circule no mapa com a cor correspondente à legenda que está sendo apresentada aí, a área das informações sobre a migração dos primeiros grupos humanos. Vocês pintarão aí de roxo ou lilás um continente que é considerado o berço da humanidade. Tia, eu não tenho essa cor. Amores, usem o azul, já que não está pedindo o azul em nenhuma das outras opções, podem usar o azul, ok? Continente que é considerado o berço da unidade. Circule todo o continente. De vermelho, qualquer vermelho, escuro, claro, vermelho. Locais por onde passaram os seres humanos primitivos quando o Estreito de Bering congelou. Olha que essa aí, ó, complementa lá, faz parte também lá da atividade na página 62, que pede para explicar as teorias da ocupação da América. De verde, qualquer tom de verde também. Continente pelo qual passaram os seres humanos primitivos para chegar à América pelo mar. Observem lá o mapa da página 52. Também de amarelo ou de bege, a cor que você tiver aí que for mais fácil, o último local a ser povoado pelos seres humanos. Circulem. Pausem o vídeo e já voltamos para a correção. Então, número 6 da página 56, né? Como o enterro tem relação com o surgimento das crenças, é porque com o tempo os povos criaram rituais para esse momento, como enfeitar as covas com flores e objetos do morto,
também enterravam os mortos, né, com objetos pessoais deles. Aí já lá na 54, 55 e 56 são respostas pessoais, porque vai depender muito do seu ponto de vista. Mas no primeiro lá, onde pedia para fazer o desenho, né, e citar o tipo de invenção para auxiliar aí nas atividades cotidianas, um dos exemplos clássicos que a tia vai dar é o celular. O celular é um objeto material, não é? Faz parte da cultura material. E neste momento agora, por exemplo, eu estou fazendo uso dele para me filmar e transmitir a aula para vocês. Então, esse é um dos exemplos, mas vocês podem ter citado quaisquer outro. Também lá, como a invenção do fogo, que vocês podem ter escrito também, que nos ajuda, nos auxilia hoje. Um exemplo também claríssimo é o fogão. O fogão a gás, né? Tem a produção do fogo muito mais imediato e mais facilitador para nós do que antigamente. Não precisamos usar gravetos e nem mesmo pedras para produzi-los. Lá na 56 já vai falar sobre a invenção da escrita. E um dos exemplos clássicos, e que traz aí também a representatividade com relação à pintura, são as obras de artes, né? Não são pinturas primitivas, mas são pinturas que trazem também, remetem a essa mesma estrutura através de pinturas. Né? Vocês podem ter citado outros exemplos, hein, gente? A tia só tá querendo dar aí um norte. Então, aí a número 1 da 57, como e quando se construiu a hipótese de que a África é o berço da humanidade. As hipóteses que consideram a África o berço da humanidade surgiram a partir dos fósseis de espécies consideradas ancestrais dos seres humanos. Nós até temos a imagem lá anteriormente em uma das páginas, que foram descobertos no continente, mais precisamente na Etiópia, no ano de 1974. Letra B era para marcar o local onde indica que houve esse surgimento, né? E é a Etiópia. Letra B que vocês devem ter marcado. Página 57 ainda, exercício número 3. Por que essas descobertas nós falamos que está em constante transformação? Porque a cada descoberta, novas hipóteses surgem, que venham comprovar hipóteses anteriores, né, reforçar hipóteses anteriores, ou contestar. Eles podem mudar aí o sentido do que antes foi estudado. Lá na 58, letra A pedia para descrever as características da savana. E nós podemos ver que é um local com grama, arbustos e árvores distantes umas das outras. Essas que até vêm complementar aí, ajudar a resposta da letra B, onde pedia para descrever as características da adaptação dos povos da humanidade nesse período. Eles viviam em florestas fechadas, lembra? Eles acabavam vivendo nas árvores, né? Nos topos das árvores e se deslocando de uma árvore para outra. Isso é o que nós vimos lá em aulas anteriores. Já o que fez eles se adaptarem depois que passaram a viver em savanas foi que eles passaram a explorar o chão. Eles não tinham mais como estar de árvore em árvore. Pela imagem dá para perceber. As árvores são mais distantes, bem mais baixas. Então, explorando o chão, eles começaram a andar em busca de alimentos, né? Eles começaram a andar, a se locomover com os dois pés. Com isso, as mãos ficaram livres para que eles pudessem manusear alimentos, né? Utensílios. Aí, o fato de estar andando com os dois pés
os deixaram muito mais ágeis, nós falamos isso também, para se protegerem dos animais ferozes. Eles conseguiam se locomover com mais facilidade. Página 58 ainda, exercício número 5, vocês tinham que pintar as palavras para completar aí o texto, né? E as palavras, a sequência é savanas, África, os dois pés, árvores e alimentos, deixando o texto da seguinte forma. Por causa da formação das savanas na África, os grupos de primatas passaram a caminhar sobre os dois pés, pois tiveram que descer das árvores e explorar o chão do território em busca de alimento. Além disso, passaram a usar as mãos para carregar alimentos e manusear instrumentos para coletar frutos. A 59 e o início da 60 são respostas pessoais, né? Porque vocês iam desenhar conforme o que vocês queriam aí para representar esses instrumentos, né? Construir instrumentos elaborados, caminhar, ou as pessoas caminhar sobre os dois pés, dominar e controlar o fogo e colocar a legenda. Então, é pessoal de cada um. Já no 7 era para circular aquela imagem que representava os primeiros machados produzidos pelos humanos. E foi a imagem do meio, porque os machados de mão eram produzidas por pedra lascada e não tinham cabo para o sustento, para o manuseio, né? Eram somente as pedras mesmo. O exercício número 8 da página 61 pedia para explicar as duas teorias, né, sobre a ocupação da América. A teoria que fica aí à esquerda do livro, eles atravessaram o Estreito de Bering depois que as águas congelaram e o nível do mar baixou. Agora a teoria é de que eles vieram por água, né? Eles navegaram pelo mar, pelo oceano. Eles navegaram em pequenas embarcações e foram parando de ilhas em ilhas até chegarem ao continente, até desembarcarem no continente. No exercício número 9, a sequência dos fatos ficou em 4, 2, 3, 1. Vamos ver. Primeiro, os animais ferozes eram atraídos pelo cheiro dos mortos. Segundo, os seres humanos passaram a enterrar os seus mortos. Terceiro, criaram rituais para o enterro, como preparar uma cova enfeitada com flores. E quarto, começaram a enterrar os objetos das pessoas que morriam junto com elas. Já lá na página 63, pediam para que vocês circulassem conforme a legenda, né? De Lilás, o continente que é considerado o berço da humanidade. Então, que vocês tenham circulado a África, lilás ou azul ou roxo, foi o que a tia falou, né? De vermelho era para circular os locais por onde passaram seres humanos primitivos quando o Estreito de Bering congelou. Então, que vocês tenham circulado os dois continentes aí, ó, a Ásia e lá a América do Norte, lá em cima. Parte, né, do continente americano, né? Que vocês vão circular, que é só a América do Norte. De verde, a travessia que eles fizeram, como eles chegaram pelas águas, né? Então, eles saíram lá da Oceania, circulando de verde lá a Oceania. Já de amarelo, o último continente a ser povoado, toda a América do Norte, América Central e América do Sul, porque ele está perguntando o continente, então você circule todo o continente, amores e amorecos. Eu preciso ir ao salão, que não pode ir ao salão. Vou usar minha cabeleireira particular para fazer assim uma transformação ainda maior nos meus cabelos. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, da nossa aula, né? Tivemos geografia hoje, mas agora estamos finalizando história. Fiquem com Deus.
Beijos, beijos no coração. E eu estou morrendo de saudades. Bye, bye.